Grande parte das histórias começa com um sonho. Esta história não é diferente. Visitar lugares remotos onde a natureza dita as regras dá-nos prazer. Nestes lugares, conseguimos caminhar ao nosso ritmo, desacelerando da agitação do dia a dia. Temos tempo para absorver a envolvência e perceber o que a mesma provoca em nós. Nestes lugares, somos confrontados com diferentes emoções e temos tempo para assimilá-las. Ao longo de 4 episódios, irei falar-vos da nossa jornada pela Carretera Austral no Chile. Uma estrada com mais de 1200 km que cruza 10 parques nacionais. Por isso, não te esqueças de subscrever o canal. É mega verde! O que mais me surpreendeu ao longo da viagem foi, sem dúvida, a viagem em si. A estrada é lindíssima, passa por muitas zonas com uma natureza imponente e sentimos assim muito pequenos. E é esta sensação que nos faz ter uma experiência ainda mais imersiva. Arrisco-me a afirmar. É uma das estradas mais bonitas do mundo. Antes de darmos início à nossa jornada e por uma questão de proximidade geográfica, decidimos visitar as cascatas de Petroé. Que cor e que pujança! Isto é lindo! É possível observar de uma pequena plataforma a água que atravessa antigas formações de lava, com o imponente vulcão Osorno a dominar a paisagem. Acredito que seja um dos lugares mais fotografados nesta zona. Depois de uma curta caminhada, deixámos esta região e demos início à viagem pela Carretera Austral. Estamos quase início da Carretera Austral! Uhul! Não avançamos muito. A partir deste ponto, tínhamos pela frente um trajeto com mais de 1200 km de extensão, intercalado por 4 travessias de ferry até à Vila O'Higgins. Infelizmente não conseguimos explorar a zona de Hornopiren. Já chegámos ontem relativamente tarde e também estávamos muito cansados, mas conseguimos ver e perceber que algumas pessoas andam pela rua e hoje também conseguimos ver um bocadinho de dia e parece-nos ser uma zona realmente muito acolhedora. Hornopiren serviu como paragem estratégica antes de apanharmos o segundo ferry desta viagem. É fila para entrar no ferry que é daqui a 2 horas. E foi aqui que senti que a nossa jornada pela Carretera Austral estava verdadeiramente a começar. O ferry foi-se enchendo com os carros a ocuparem milimetricamente todo o espaço. E eu estava pronta para observar e registar tantas dinâmicas quantas conseguisse. Ao longo de 3 horas e meia, navegámos por entre fiordes chilenos. O céu estava quase da mesma cor da água, azul límpido. De vez em quando, viam-se camadas de nuvens que pareciam cortar a paisagem ao meio.
Mas o céu, esse, continuava limpo. Ao sairmos deste ferry, tínhamos outro à nossa espera. Era ele que nos iria levar até ao Parque Nacional Pumalin Douglas Tompkins. Mas havia um problema. Este segundo ferry era bastante mais pequeno e, por isso, nem todos os passageiros conseguiriam embarcar. Quem ficasse de fora teria de esperar pelo próximo. Não foi o nosso caso. O primeiro parque nacional que visitámos ao longo da carretera austral foi o Pumalin Douglas Tompkins. E que belo começo! O primeiro trilho realizado foi curto e tranquilo. Levou-nos para dentro de uma floresta densa e exuberante, marcada por árvores enormes e milenares. A vegetação cerrada fez-nos sentir em vários momentos completamente envolvidos pela floresta. Bom, este trilho é muito giro, muito curto, mas é uma pena que tenha de ser feito todo a correr, por causa da quantidade de moscas, insetos e cenas com asas. Mas o segundo trilho do dia foi completamente diferente. Tivemos pela frente uma subida de 630 metros em menos de 3 km, o que tornou este percurso mais exigente. Para além da subida íngreme, tivemos outro desafio que nos acompanhou durante todo o percurso. As tais moscas gigantes que não nos deram descanso e que nos morderam a cada oportunidade. Aquilo que se calhar as outras pessoas te dizem acerca da Patagónia e tu não ligas. Ora tens vento, ora tens montes de moscas ou outros insetos. Coitados! E tens árvores lindíssimas enquanto sobes um vulcão. À medida que fomos subindo, a paisagem começou a mudar. Este vulcão entrou em erupção em 2008, depois de milhares de anos de aparente inatividade. Mas está valente. Está super plano e zero insetos. A erupção foi tão intensa que destruiu grande parte da floresta que rodeava o vulcão, deixando para trás uma paisagem marcada pela força da natureza. Troncos mortos e zonas de floresta destruída. Mas conseguimos perceber que a vegetação começa lentamente a recuperar terreno sobre aquilo que o vulcão transformou. O plano para o dia de hoje era fazer o trilho Ventisqueiro, um trilho de 20 km com uma duração aproximada de 6 horas. Apesar de serem muitos quilómetros, segundo as pessoas que já fizeram o trilho, não era muito exigente pelo facto de ser plano. E era um trilho que nos levava até mesmo perto do glaciar. A quando do nosso registro para fazer o trilho, foi-nos dito que o mesmo está encerrado. Por isso, a nossa opção então para o dia de hoje é o Sendero Mirador, que leva até ao topo para conseguirmos ver o glaciar. Em menos de 1 hora, chegámos ao mirador. Lá é mesmo azul. Permanecemos por algum tempo a contemplar o cenário. Teria sido espetacular se tivéssemos feito o trilho que vai até à base do glaciar. Com o tempo que nos restava, optámos por fazer mais um caminho envolvente. Olha para isto! Isto é gigante! Apesar de não termos conseguido fazer um dos trilhos que mais queríamos,
acabamos por descobrir outros lugares que nos mostraram toda a força e diversidade da natureza deste Parque Nacional. Este é o primeiro de 4 episódios dedicados a esta viagem. Ainda temos muitos quilómetros pela frente, muitos lugares para descobrir e histórias para contar. Por isso, não te esqueças de subscrever o canal para os próximos episódios. E se gostaste, deixa o teu like. É apenas um clique e ajuda bastante o canal. Obrigada e até breve.